O Abel falou, talvez essa última entrevista dele tenha sido a pior entrevista da história dele. Desastrosa Foi completa, desastrosa realmente. e ele conseguiu piorar ainda na nota que ele emitiu. Eu não acho que tenha sido uma nota, um pedido de desculpas. Não teve a palavra desculpas. Eu acho que ele, enfim, ele nem entende o que aconteceu ainda. Talvez por ser de outra cultura, onde essas pautas são menos discutidas do que aqui no Brasil, né? Ah, ele já tá há muito tempo no Brasil, né? Mas, cara, não sei se o cara assimila isso na hora do nervoso. Ele estava numa entrevista visivelmente transtornado. Desde o começo da entrevista ele estava transtornado. O Danilo havia falado sobre a coletiva do Abel no sábado, que até a gente usou o termo desastrosa. A gente não pode deixar de falar sobre esse tema, cara, que não tem jeito. O Abel é um cara que eu admirava bastante. Até 2023, ele dava coletivas maravilhosas, né? A gente via com atenção as coletivas do Abel, ele era uma questão filosófica da coisa, humanitária da coisa, mas nesse ano, não sei se as derrotas fizeram com que ele ficasse um pouco mais desequilibrado, ele tá distribuindo patada, ele tá tentando ensinar o torcedor a torcer, o jornalista a fazer o trabalho dele, sugerindo até manchete. Teve uma reação completamente desproporcional, uma pergunta extremamente pertinente da jornalista no último sábado, mas a coletiva inteira foi muito ruim. Entendeu? Ele sempre distribui patada sem a menor necessidade em quem tá fazendo o trabalho. Não sei se os jornalistas agora já ficam com um pouco de receio de fazer alguma pergunta mais dura, porque a resposta vem na veia, o Abel vai na jugular dos caras. Então não sei o que vocês estão achando desse comportamento do Abel, cara, mas na minha visão o Abel ele tem se perdido muito esse ano, não sei se por culpa das derrotas, mas não sei se tá acontecendo alguma coisa lá dentro, ou se o Abel tá só mostrando quem ele realmente é, eu não sei, tá? Tô só levantando aqui, porque vencer ele sabe, mas acho que tá faltando saber perder e assim, aceitar crítica, fazer autocrítica, entendeu? Não tem problema nenhum em você errar, ninguém só ganha, ele mesmo fala, perder também faz parte, mas parece que ele não consegue saber perder de fato, de reconhecer erros e de responder as perguntas que estão sendo feitas pelos jornalistas ali, entendeu? Alguém faz uma pergunta um pouco mais específica sobre esquema tático, ele já vai na jugular, ensina a torcedor a torcer, jornalista a fazer trabalho. Confesso que tá bastante incômodo pra mim assistir as coletivas do Abel e eu lamento demais, porque o Abel tá se perdendo completamente, na minha opinião, não sei na de vocês. Queria que todo mundo falasse, por favor. Eu não tenho aí uma bola de cristal para identificar exatamente o que está acontecendo. Aham. Mas eu acho que pode ser. Não sei se é muito. Agora ele tá mostrando quem ele é, eu acho que não é muito por aí. Eu acho que tem mais a ver com talvez. Eu quero acreditar que não. Eu acredito, como a gente faz anos que tá acompanhando, né? É muito difícil a pessoa segurar tanto tempo algo que ele não é. Eu acho que passa muito mais por exaustão, por pressão, não tá resistindo mais à pressão que é colocada nele, por exaustão, por cansaço. Tá metendo o pé pelas mãos em várias situações. Como o Danilo mencionou, pode ser também um pouco cultural, algumas coisas que vêm desde a infância, desde criança, né? É outra cultura, não tão diferente, mas acaba sendo, né? Não existem temáticas tão aprofundadas, talvez, ali de onde ele veio, quanto já existem aqui. Então, quando ele extrapola, ele talvez não perceba que ele está extrapolando muito aqui pra gente. Né? Para ele é só uma extrapolada. E aqui, porque se você recordar, nós sempre tivemos treinadores, hoje está se dando uma carga maior para esse tipo de comportamento ríspido, mal educado e tudo mais, mas o Brasil sempre teve isso, né? Lógico, eu não tô pondo o pano. O Felipão era muito assim, Muricy, enfim. E o Muricy sempre foi extremamente rabugento, né? O Leão teve momentos também, né? Então, o próprio Renato Gaúcho é outro que vem sofrendo aí uma pressão. E você vê, o Renato Gaúcho também tá dando patada e tudo mais, porque é pressão, né? Ele tá sofrendo pressão no Grêmio agora. E eu acho que passa muito por aí. A questão é lógico que tem que pôr a mão na cabeça, tem que ter um pouco de autocrítica, tem que rever comportamento, ele tem que entender um pouco mais, quando tá todo mundo falando, tirando o hater de internet e tal, algumas coisas até concordo quando ele falou, né, torcedor de internet, porque ele tenta blindar os jogadores, né, o que eu entendi desse discurso especificamente foi que ele tenta blindar os jogadores, né,
E acho até válido blindar, porque se você for seguindo só os haters, você tá perdido. Você vai achar que você não presta, sendo que tem uma boa parte da torcida que tá apoiando, né? E eu acho até que é a maior parte da torcida. Eu busco ver muito a questão de curtida, né, comentário, né? Quando eu tô mais à toa, eu fico avaliando isso, né? E de fato o que eu percebo é que a maioria tá apoiando o elenco, apoia os jogadores, né? Até mesmo por isso, acho que o Abel deveria entender esse cenário que existe de apoio e não sofrer tanta pressão assim quanto ele sofre e não perder a mão como ele perde, né? Falando coisas realmente assim graves, né? Então acho que é um momento de autocrítica intenso, né? E necessário, extremamente necessário. Eu acho que o Abel ele é muito abalável. É visível. O time foi aplaudido no final do jogo contra o Botafogo. Foi aplaudido no final do jogo contra o Flamengo. Foram as duas derrotas não, né? Mas as duas eliminações de dois campeonatos que nós queríamos muito avançar, principalmente a Libertadores, e mesmo com as eliminações o time foi aplaudido. Acho que de tudo, essa é a mensagem que o Abel tinha que tirar. Que ainda que exista a cobrança, e ela vai sempre existir, em geral a torcida tá com ele. 75% da torcida tá com ele. Só que os outros, assim como na política, os 20, 30% remanescentes são barulhentos. E ele se abala muito com esse barulho dos barulhentos. E ele chega visivelmente transtornado. Se eu assistisse a entrevista do Abel no mudo, pelo semblante dele, dava para perceber que ele estava transtornado. Sim. E ele é um transtorno seletivo, porque ele não fica transtornado no dia que o time é eliminado. No dia que o time é eliminado, ele engole seco, bota a cara lá, ou no dia do jogo. Teve um jogo que nem teve entrevista, não lembro qual foi agora, acho que foi contra o São Paulo, né? Que a gente ganhou, mas não teve entrevista. Mas ele deixa para descontar a raiva que ele está acumulando quando ganha. Então, isso perde mais ainda o sentido, porque depois de um 5-0, o Abel tá transtornado daquele jeito, não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Mas era o acúmulo pelas críticas dos 20, 25% que ele veio trazendo desde a eliminação contra o Botafogo na quarta-feira. Então, para mim, o Abel é um caso que eu não sei se ele faz ou se ele pensa em fazer, mas ele precisa de muita terapia. Ele precisa de muita terapia. E não é só a mulher dele falando para ele não comprar mais carro que vai resolver, não. Não. Ele precisa de um acompanhamento profissional, porque ele precisa entender que ele vai ter que sempre lidar. A carreira dele, ela corre sérios riscos de ficar restrita a um grande clube, e é isso, tá tudo bem, o cara é milionário sendo técnico de um dos maiores clubes do Brasil. Só que ele provavelmente vai ter mercados sendo fechados por conta do comportamento dele no futuro. Seleção brasileira, eventualmente Portuguesa, talvez. A seleção portuguesa, clubes de grande porte da Europa, ou de repente num primeiro momento de médio porte, mas com o talento que ele tem como treinador, ele possivelmente chegaria a um clube de grande porte, e por conta desse tipo de comportamento ele não vai ser chamado. Então, eu vejo com muita tristeza isso, porque assim como eu já falei no nosso bate-papo anterior, eu desconstruí o Filipão para mim. Não tenho mais idolatria pelo Filipão. Eu falei isso já num pós-jogo nosso uma vez. Não me recordo. Deve estar gravado aí em algum lugar. Vamos buscar. Eu não tenho mais idolatria pelo Filipão, porque ele foi acumulando episódios e mais episódios desse comportamento nojento, assim, e eu vou perdendo E o Abel tá indo pelo mesmo caminho, e o até Abel um pouco mais grave, na minha opinião, viu? Porque como é que você pode ter um ídolo que trata as pessoas como ele vem tratando? Descontando em quem não tem nada a ver com as frustrações só que ele faço vem uma defesa acumulando. ao Abel, porque eu acho Pois que não. ele também é tratado de uma forma muito injusta por muitas pessoas. E não só a questão de xenofobia, como é uma coisa que constantemente ele sofre, mas as questões das críticas mesmo. Como eu já falei aqui, o Palmeiras empata um jogo, ninguém presta, é pardal, é não sei o quê. E um cara que já ganhou tudo que ele ganhou pelo Palmeiras, eu acho que na cabeça dele ele não entende
como recebe tanta crítica um trabalho tão vitorioso. Na Europa é outra mentalidade, ele é de outra cultura. Por exemplo, o Klopp no Liverpool, talvez um dos maiores da história do Liverpool. Ele ficou 9 anos lá, ele ganhou uma Champions e uma Premier League só, em tese. E assim, e lá ele é muito idolatrado em 9 anos. Aqui o cara jogou 2 Libertadores, 2 brasileiros, Paulista e tudo mais, Copa do Brasil, e é muito, e recebe muita crítica. E ele fala muito isso, o torcedor de internet, como você citou, torcedor que fica atrás de uma tela, não sei o quê. Então ele vê isso, e é muita gente, é uma galera barulhenta. Então eu acho que ele é muito atacado injustamente. E não só ele, como jogadores. Ele mesmo fala. Aqui o torcedor mata os jogadores. Ele sempre fala do Breno Lopes, que foi chutado pela torcida e agora tá indo bem no Fortaleza. Então, assim, eu acho que pro Abel é muito doido isso. Esse monte de crítica para um trabalho bem sucedido. Ele sabe que ele é bom, o trabalho é bem sucedido, é bem feito. Não tem o que falar. Não tem como você contestar o trabalho do Abel no Palmeiras. Pode contestar um jogo aqui, um campeonato ali, mas o trabalho em si, se você pegar toda a era Abel, é muito vitorioso. Não tem o que falar. Não tem uma vírgula para você falar do trabalho. Não tem como ser melhor. É muito bom. Então, é reclamar de boca cheia mesmo. Sim. Então, assim, essa é a minha defesa que eu faço ao Abel. E aí é muito no que vocês falaram. Ele tá muito de saco cheio de tudo isso e ele vai descontando isso em pessoas que não tem a ver com... Mas para um cara que trabalha com esporte, no nível que ele trabalha, um esporte profissional de altíssimo nível, do principal esporte do planeta, sim, o cara tem que estar preparado para isso. Não pode um profissional chegar hoje e se deixar abalar por conta de hater de Instagram. Eu acho isso um absurdo, é um despreparo enorme. Eu trabalho com esporte e eu desde cedo oriento, ensino aos meus alunos que não se abalem com decisões de arbitragem ou coisas do tipo. E o resultado disso, ele é real. Você consegue fazer com que um atleta, com que um esportista aprenda a aceitar o resultado do jogo. Sim. E aprenda a aceitar a crítica de quem quer que seja e não se abalar com isso. Ou não, pelo menos não se abalar a ponto de virar um dragão numa entrevista coletiva, de soltar fogo por todos os lados. Ele tá com o emocional dele muito fragilizado para um cara que é tão campeão assim. Então ele tinha que pegar em vez dele ficar olhando o copo vazio da internet, ele tinha que olhar o copo cheio, do qual nós 4 aqui, pelo jeito, fazemos parte. Pois é. Quando eu tenho que fazer algum comentário sobre o Abel, tirando nesse episódio da coletiva de ontem, que ele foi extremamente machista com a moça lá, enfim, entre outras coisas também. Vamos ver se ele pede desculpas publicamente, porque o que aconteceu foi público. Não adianta ligar no privado e pedir desculpas ou se retratar. Eu interpretei esse episódio diferente, mas não dá tempo de a gente discutir isso agora, mas eu não achei que foi... Só advogando um pouco, e não advogando o Abel, porque a gente critica muito de maneira direcionada vários técnicos, várias situações, só que se parar para pensar também um pouco, olhando pelo outro lado, eu acho importante fazer esse comentário, fazer essa análise, os técnicos no Brasil, e é diferente na Europa, quando você vê as entrevistas dos europeus, eles estão quase todos no limite. Muitos deles você percebe que não explode, a maioria não explode, mas está no limite. Queria explodir. E eu falo de Tite, eu falo de Renato Gaúcho, eu falo de quase todos. Luxemburgo, eu falo de quase todos os técnicos. As entrevistas do Luxemburgo no Corinthians, recentemente, era só patada. Você percebe que todos, praticamente, estão para explodir. Ou seja, aqui no Brasil existe uma cultura, de repente, de haver uma pressão, talvez até mesmo por parte da imprensa, uma pressão exagerada que vai minando toda a paciência, todos os recursos emocionais que o indivíduo tem. Então, fácil a gente falar que, né? Exato. Não estando lá no lugar. Mas o cara, ele vai sofrendo, ele vai segurando, ele vai lidando, ele vai lutando, até chegar uma hora que ele... Lógico, cada um vai reagir de uma forma, que ele não tem mais recurso emocional para lidar com a situação e ele prefere chutar o balde. É um negócio complicadíssimo, mas o que eu posso sugerir humildemente pro Abel, ao invés dele ficar aqui assim, ó, meu Deus, estou sendo cancelado, o pessoal do X está me estrangulando virtualmente, faz isso aqui, ó. Desliga. Pronto. E assim, eu não sei, eu acho que o cara
aqui no Brasil a pressão ela é estratosférica mesmo. É descomunal. Provavelmente muito, muito acima do que é na Europa. O jogo do futebol brasileiro, ele é muito mais intenso do que o jogo do futebol europeu. Qualquer pessoa que assiste a uma partida do Campeonato Brasileiro e depois muda para uma partida de uma Champions ou de um campeonato da Premier League, por exemplo, parece que você está assistindo outro esporte. Aqui os caras se matam pela bola, se quebram, o nível de agressividade dentro do campo é muito grande. E isso está transpondo as linhas, está saindo fora do campo, tá invadindo as coletivas e indo para as arquibancadas novamente. Só na última semana a gente teve vários episódios de coisas estranhas acontecendo na arquibancada, o torcedor mostrando genitália, o outro fazendo exatamente gestos racistas, todo jogo novamente voltou a acontecer isso. Então, assim, a intensidade do futebol, ela é brasileira, ela é muito acima mesmo. Isso que o Diego falou, na minha opinião, explica o comportamento do Abel, mas não justifica. Sim. Né? Sim. Não podemos passar pano pra esse tipo de coisa. Não, de jeito nenhum. Eu não tô falando só pelo fato da coletiva do sábado. Não é a coletiva do sábado. Pô, são várias. A gente passa todas as coletivas. São várias vezes consecutivas que o Abel vem tendo esse comportamento, entendeu? Várias. A minha posição, na verdade, foi: vamos criticar o Abel, mas vamos fazer também o ambiente do futebol ter uma autocrítica. Sem dúvida. Eu acho que é um momento para... Não só o Abel, não é só o Abel que tem que repensar. Quem só dá bordoada no Abel da imprensa também está no momento de repensar. Uhum. Porque parece que vamos pôr mais fogo ali. Dos dois lados. Vamos pôr mais fogo que ele vai explodir. Ele vai explodir, fica jogando gasolina. Da audiência. Exato. Então, ele errou, é grave, ele tem que fazer uma autocrítica, ele tem que se retratar, ele tem. Ponto. Fato. Só que vamos aproveitar o momento também, para quem fica jogando combustível na situação, e fazer uma autocrítica. Fazer uma autocrítica. De falar, eu não coopero, né? Eu não coopero com nada, eu fico minando. A ponto de estourar no futebol brasileiro. Por isso, não é só o Abel. Todos os treinadores, quando eles vão, especialmente em derrota, né? Lógico, já deixa mais de cabeça quente. Só que quando eles se deparam com a imprensa na coletiva, todos estão estafados. Todos estão de saco cheio. Cuca era um desses também, né? A gente falou, citamos alguns nomes, o Cuca era um desses também, tava sempre por aqui, ó, quase explodindo. E se parar para pensar e pegando todos os nomes, todos têm momentos assim que estão a mil, e temporadas. Você percebe que às vezes são entrevistas consecutivas, porque o cara não tá aguentando aquilo. Normalmente os de início de carreira são mais calmos. Os mais novos. O cara vai ficando mais velho, ele não vai tendo mais paciência para as mesmas coisas, né? E são muitas entrevistas coletivas, são muitas obrigações. O Abel tá novo. Ainda tem muito título para ganhar. Claro, sem dúvida.